A mensagem nesta noite: quando o amor abre as portas e o medo te faz perder tudo. Essa pregação é uma pregação que não está em nenhuma das séries, né? Essa semana eu tive o nascimento do meu filho Hassid, que significa o amor de Deus, e então eu vou fazer uma pregação daquilo que eu tenho meditado, desse momento tão bonito de poder receber de Deus um rebento, um fruto, um filho que veio com saúde, graças a Deus. E é nisso que nós vamos ver um pouquinho, fazer uma meditação breve, mas que o Senhor tem ministrado no meu coração, baseado nesse tema. Quando o amor abre portas e o medo te faz perder tudo. Vamos fazer a leitura apenas de um versículo, depois eu vou estender em outros versículos para dar mais detalhes. Mas o versículo está lá em Hebreus 11:16, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Então, novamente, o tema: quando o amor abre as portas e o medo te faz perder tudo. Então, voltando nesse versículo em Hebreus, é, Hebreus fala justamente de um momento da história da igreja onde as pessoas estão atribuladas, sendo perseguidas por servir ao Senhor Jesus. E então muitas coisas importantes nós aprendemos quando estamos em dificuldade. E nesse versículo aqui está falando o seguinte, que é impossível agradar a Deus sem fé. Que fé é essa? A fé não é dizer que nós simplesmente cremos em Deus. Essa fé é a fé que é dada por Deus em Cristo Jesus. É a fé de crer em Cristo Jesus. Crer que Ele é Deus, que Cristo é Deus, se fez carne, viveu a lei perfeitamente e que morreu a minha morte. E que em crer em Cristo eu confesso que eu não tenho condições de cumprir a lei de Deus, mas que Cristo cumpriu a lei por mim, e que a morte que eu deveria morrer eternamente, Cristo morreu na cruz. E porque eu reconheço e creio em Cristo Jesus, eu confesso o meu pecado a Cristo, peço perdão, e então tenho a salvação em Cristo Jesus. Porque não existe outro caminho para se chegar a Deus se não for por Cristo Jesus. Por isso que ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, é impossível agradar a Deus se não primeiro conhecer a Cristo, se não pedir perdão, se não ser transformado por Cristo. Uma vez que você conhece a Cristo, você então vai ser recebido como filho, porque você recebe o selo do Espírito Santo de Deus. E no que você recebe o Espírito Santo de Deus, que vai falar em Romanos 5, que o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Nós passamos a amar a Deus. Amar a Deus, porque antes, sem Cristo Jesus, nós não amamos a Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus. Queremos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos abençoe, mas nós não queremos a Deus, porque aquele que não quer obedecer a Deus não ama a Ele. É contra Ele. Então, Cristo nos faz com que nosso coração seja transformado para que queiramos obedecer a Deus pelo Espírito que nos foi dado, pela fé que nos foi dada. Então, nós amamos a Deus quando nós o obedecemos. Por isso que fala assim: aquele que me ama e me obedece será amado por mim. É o que vai falar em João 14. Então, esse é o amor. E é isso que agrada a Deus. Amar a Deus. E amar a Deus é amar a sua palavra. Por isso que o cumprimento da lei é o amor. Por isso que a lei vai se resumir: amarás o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Porque o Senhor nos chama para amar. Então, quando nós temos a fé, nós somos capacitados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que é derramado no nosso coração, a amar a Deus, e é isso que agrada ao Senhor. É isso que agrada ao Senhor. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário, agora veja só, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E aí que está o crescimento da fé. Quando nós dizemos que nós cremos em Deus, que nós cremos em Cristo, nós temos uma fé redentora, uma fé que nos salva no meio de Cristo. Mas então, depois de ter sido salvo, nós precisamos conhecer e caminhar no conhecimento de Deus, e crer e conhecer a Deus.
porque nós conhecemos Deus por meio de Cristo, mas muitas vezes nós duvidamos de Deus. Nós temos dúvidas que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos livrar, que Ele é o nosso Pai. E quando nós temos essas dúvidas, que nós não temos o conhecimento do amor de Deus, nós não o buscamos como deveríamos buscar. Nós temos o medo. Nós temos medo que Deus não vai nos abençoar. Nós achamos que Deus vai nos deixar na mão. Às vezes a gente pensa que Deus nos abandonou, que mesmo eu crendo nele, eu estou sofrendo, então Deus tem me abandonado. Por que isso? Porque nós não conhecemos a grandiosidade do amor de Deus, da graça de Deus. Então, isso é um processo. Quando nós conhecemos Cristo Jesus, somos transformados, recebemos a fé, temos a primeira fé, né? Que nos leva a Deus. Mas a partir daí precisamos crescer no conhecimento de Deus pela sua palavra. E quando nós crescemos no amor de Deus, da sua palavra, nós o buscamos. Porque é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, o que se aproximar de Deus? Buscar a Ele. Buscar a Ele com o quê? Com confiança de quem Ele é, com conhecimento. Porque, olha só o que fala no versículo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor nos galardoa. Por quê? Porque nós merecemos? Não. Porque nós fazemos coisas boas? Não. Mas porque Ele nos fez filhos. Agora nós não somos mais servos, mas nós somos chamados filhos. E todo a quantos creu, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha que coisa linda. E como os filhos, agora nós crescemos conhecendo a Deus como nosso Pai. E é necessário que, para ser galardoado por Deus, nós conheçamos ao Senhor. E agimos por fé, baseado em Cristo, mas o conhecimento de Deus, não tendo mais dúvida, não tendo medo. E quando nós buscamos ao Senhor, na certeza do que Ele fala na sua palavra, Ele nos abençoa, porque lá em 2 Coríntios capítulo 5 fala assim, que nas suas promessas nós temos o sim e o amém. Aquilo que o Senhor tem nos prometido, Ele nos dá, porque Ele é fiel à sua palavra. Deus não fala uma coisa e é como o homem que muda de ideia. O Senhor nos abençoa pelas suas palavras. Então, à medida que eu cresço no conhecimento da palavra, das promessas de Deus, e oro e peço a palavra de Deus e busco ao Senhor, Ele vai me dar. Por exemplo, quando nós pedimos, Senhor, abre os meus olhos para que nós vejamos as maravilhas da sua lei. Salmo 119, versículo 18. O Senhor abrirá os nossos olhos e nos dará entendimento da sua palavra. Quando nós pedimos, Senhor, nos dá do seu Santo Espírito, porque o Senhor prometeu que daria, Ele nos dará. E é isso que vai transformar os nossos corações, a forma de agir, de pensar, ter uma nova vida. Não baseado naquilo que eu acho, mas baseado naquilo que a palavra diz que somos em Cristo Jesus. E é por isso que Romanos 12 vai falar assim, transformai a vossa mente na renovação da palavra de Deus, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é nesse amor, é nesse relacionamento que nós temos de Deus, no conhecimento de Deus, no amor que nós temos recebido de Deus, que nós somos frutíferos. Porque nós buscamos a Deus no conhecimento dele e nós recebemos a resposta dele, nós somos abençoados pelo amor de Deus. E então é isso que é o poder do Evangelho, sermos frutíferos, numa vida transformada, numa mente transformada, e a partir disso, tudo que nós fazemos ser transformado, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na criação de filhos, tudo que fizermos. Muito bem, mas olha só o que fala em 1 João, capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o amor perfeito lança fora o medo. Ora, o medo não produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha só o que está dizendo. Nós vimos lá em Romanos que a fé faz com que nós creiamos em Cristo, recebamos o Espírito Santo de Deus e tenhamos o amor de Deus pelo Espírito Santo de Deus que foi derramado no nosso coração. Mas é possível que nós creemos em Cristo, tenhamos o Espírito Santo de Deus e ainda tenhamos medo. Por quê? Porque o medo é a consequência do desconhecido. Quando nós não conhecemos algo exatamente, nós temos medo. Então imagine você num quarto escuro e você
né? A gente acaba tendo medo porque você não vê saída, você não vê a porta. Mas quando você conhece, a sua mente é iluminada, você conhece as portas, as saídas da vida, as saídas do seu coração, como Deus age, a grandiosidade de Deus, e tudo isso nos faz ter firmeza, ter confiança, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Isso então faz com que a gente não vive ansioso. Não é o mal desse século, a ansiedade, a depressão, as pessoas com crise de pânico, pessoas bipolares, um dia tá bom, outro dia tá ruim. Por que tudo isso? Porque o seu conhecimento está baseado em si mesmo, no seu próprio ser, não está centrado em Deus. A única coisa que transforma o homem é o conhecimento de Cristo, é o que nos faz conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, a justiça de Deus também, né? O amor de Deus não é fora da sua justiça. Então, aquilo que o homem planta, isso colherá. As pessoas vivem a vida como podem fazer o erro e jamais vão ser alcançadas pelos seus erros. Mas não. Se passarem nessa vida fora do castigo de Deus, certamente terá o juízo de Deus, no juízo final. Então, o amor de Deus nos leva a se aproximar dele, a viver para ele e a viver uma vida que o agrade. Então, à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as suas promessas, a sua soberania, como o Senhor rege a história do homem, o Senhor tem controle de todas as coisas. Então, por exemplo, sobre a questão agora que nós experimentamos do parto, né, do Hacide, nós vemos muitas mães que têm medo do parto, têm medo do processo natural que Deus fez. É natural que a mulher, ao estar grávida, tenha filho naturalmente. Mas ó, o pensamento fora de Deus, de não ter que querer passar pela dor do parto, é uma coisa que Deus ordenou, não foi isso que Deus falou para Eva? Eva, porque vocês pecaram, isso está na palavra, porque vocês pecaram, agora terá filhos com dor. Quando o homem fala assim, não, eu quero ter, exceto que tem uma complicação, exija por uma questão, né, clínica, então o parto por cesárea se faça, né, salva a vida da outra criança, salva a vida da mulher. Mas fora isso, o homem tem que experimentar aquilo que Deus ordenou, o parto natural, a dor. Por quê? Porque é a ordem de Deus. O parto com dor é a ordem de Deus. Aí a mulher vai lá, tem uma dor, eu fiquei lá com a Raquel o tempo todo, a dor, o sofrimento. Depois da dor vem o quê? Vem o alívio, vem a alegria da criança. Agora a mulher que não quer sofrer a dor, vai lá, faz a cesárea, sai numa cama. Tem que ficar 30 dias numa recuperação terrível. Por quê? Né? Porque não entende a ordenança de Deus. E tem muitas consequências ruins da cesárea, né? Que não seria necessário porque não quer ouvir, não quer ter a mente de Deus. Então, o homem, isso é só um exemplo. E quantos outros exemplos que a gente pode ver que as pessoas querem fugir da ordem, da ordenança de Deus e não querem fazer a vontade de Deus e sofrem as consequências. O casamento, as pessoas não querem casar mais. Como a dona Riqueta hoje mesmo falou, que fez a introdução da minha pregação, as pessoas não querem ter mais filhos. Por quê? Porque acham que filho é problema, o filho vai tirar sua liberdade, você não vai poder viajar, você vai ter dor de cabeça, e o mundo está muito ruim, tem muita despesa, e as pessoas não querem ter filho. Vai ter um ou dois já tá bom. As pessoas se incomodam quando falam que querem ter mais filhos, né? Então as pessoas se incomodam. Por quê? Porque realmente o trabalho, Deus não falou para Adão, Adão, do suor do teu rosto comerás. Não tem pra onde fugir, é a ordenança de Deus, é a palavra de Deus. Então a pessoa que não quer ter trabalho, ela está indo contra a ordenança de Deus. O trabalho, a dificuldade faz parte da ordenança de Deus. Por quê? É assim que somos moldados a reconhecer a bênção de Deus que vem pelo trabalho. 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Como é que você vai descansar se você não trabalha? As pessoas querem as coisas fáceis, né? O Brasil é o jeitinho, o país do jeitinho, e paga propina, quer as coisas fáceis, porque não quer fazer a coisa certa. Então essa mentalidade é contra a ordenança de Deus, porque a pessoa vai pelo jeitinho, vai pelo jeito da mentalidade humana, e ela tem um medo e cria mais dificuldade para ela, não é? Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nossa mente é trabalhada pelos valores de Deus.
Vamos ter dificuldades? Sim. Vamos ter dores? Sim. Mas o Senhor nos abençoa quando nós conhecemos a sua palavra e fazemos seus desígnios. Ele nos abençoa no trabalho, abençoa na criação dos filhos, ele vai dar providência de como criar, porque nós somos obedientes à sua palavra. E é isso que nos traz segurança. Não está na força do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Isso não quer dizer que não temos que trabalhar, que temos que estudar, que temos que nos esforçar, mas a nossa força vem do Senhor, é Ele que nos capacita. E então nós vivemos uma vida descansados no Senhor. É o que vai falar em Hebreus 4, que Deus, depois de ter feito toda a criação, descansou. E aquele que conhece o Senhor entrou no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus é viver essa vida toda atribulada, mas confiante no descanso de Deus. Que é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai me curar do câncer, é Ele que vai me abençoar com meu filho, é o Senhor. Então você pode ter toda essa dificuldade que todo mundo vai ter, mas você tem paz, a paz de Deus no nosso coração. Essa é a bênção. Então, à medida que eu conheço a Deus, que eu amo a Deus, lança fora o medo. É isso que esse versículo está falando. À medida que eu conheço a Deus e obedeço a Deus, eu não vou ter esse medo que nos atormenta. As pessoas estão atormentadas por causa que são rebeldes ao Senhor. Muito bem. Olha só que coisa linda. Só para dar um exemplo, então, olha só que esse medo, da onde que vem esse medo? Vem lá da queda de Adão. Lembra quando Deus criou Adão e a Eva? Tudo perfeito, um jardim maravilhoso, tinha fruto. Olha, o homem não precisava ter essa dor de cabeça que tinha, a mulher não tinha essa dor de parto que tinha. Mas quando pecou, que Deus foi visitar Adão, como era o costume de Deus, porque Deus criou o homem para ter um relacionamento com o homem. Quando veio Deus falar com Adão, o que Adão fez? Olha só, Gênesis 3:10. Adão ouviu, né, e respondeu Adão a Deus: ouvi a tua voz no jardim, Deus vindo, porque estava nu. Tive medo e me escondi. Ou seja, o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus, para ter comunhão com Deus, mas porque ele pecou, quando Deus se apresenta, ele vai lá e tem medo de Deus, se esconde de Deus. As pessoas vivem se escondendo de Deus, querendo ter as suas próprias soluções, as suas próprias saídas, e isso vai atormentá-las mais ainda. Ao invés de falar, Senhor, me perdoa, venha Cristo Jesus, Senhor, me perdoa, ô Senhor, tem misericórdia da minha vida, Ele vai ter misericórdia, vai salvar sua vida, vai transformar sua vida, vai mudar sua mentalidade e vai te fazer uma bênção, uma bênção. Então é daí que é a origem do medo. O medo vem pela rebeldia do coração do homem, pela desobediência do homem, e aí isso nos faz assim, fugir de Deus. O homem é o fugitivo de Deus. Mas quando o homem entende que o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, e Deus deu Cristo como providência da redenção do homem, o homem se arrepende, vem a Deus e passa a conhecer a Deus. E à medida que o homem conhece a Deus, o seu amor, o Deus é grande, o Senhor criou os céus e a terra. O Senhor fala assim, olha, vocês não são mais importantes que os pardais que eu cuido? O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós, seus filhos. Por Cristo Jesus, ele fala assim, se ele não poupou nem mesmo o seu filho, Jesus Cristo, como não nos dará com ele todas as outras coisas? Essa é a palavra de Deus. Deus cuidará dos seus. E para dar um exemplo disso, da ordenança que até a dona Henriqueta também introduziu, né, em Gênesis 1:28 fala assim, quando Deus formou o homem e Adão e a Eva, diz assim, olha, e Deus os abençoou e disse-lhes, sê fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Eu vou chamar a atenção para vocês nesse versículo, tem um segredo muito grande nesse versículo. Olha só, ele fala, Deus está abençoando. O que é a bênção de Deus para as pessoas? A bênção que as pessoas acham que vem de Deus é aquilo que Deus dá para os homens. E, eu sou muito abençoado, Deus me deu uma família, Deus me deu filho, e eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero Deus da bênção. Então as pessoas se sentem abençoadas. E Deus abençoa, inclusive aqueles que não crê nele. Por quê? Porque Deus tem um pacto com a sua aliança. Sabe quando Deus fez a aliança com Noé? Quando Deus mandou o dilúvio, destruiu tudo. Depois, quando Deus restaurou, Deus falou assim, olha, eu faço um pacto com a criatura, que nunca mais destruirei a terra com água. E Deus ali faz um comprometimento de abençoar suas criaturas.
Então Deus manda a chuva sobre o bom e sobre o ruim. Deus abençoa mesmo o ímpio, né? Com casamento, com filhos, pela sua misericórdia, com o pacto que ele fez de sustentar a toda a sua criação. Mas para os filhos, na aliança da nova aliança em Cristo Jesus, que somos chamados filhos, nós temos uma bênção especial, que é de sermos chamados filhos. E quando nós somos filhos, nós vamos ver aqui que a bênção de Deus não é aquilo que Deus nos dá, é aquilo que nós temos de Deus, que é Ele mesmo. A nossa bênção, diferente do ímpio que recebe a bênção da vida, vive, cresce, multiplica, casa, tem filhos, tem trabalho, tem saúde e morre. E depois vai para o inferno, para o julgamento. Que triste, não é isso? Mas a nossa bênção como filhos de Deus é ter o próprio Deus. Essa é a bênção de Deus. Então, a nossa bênção é conhecer a Cristo, é ter o Espírito Santo de Deus, de levar a conhecer a Deus e entender que a verdadeira bênção não é aquilo que Ele nos dá, é aquilo que Ele é para nós, Ele é nosso Pai. Olha que coisa diferente. Olha só o que Deus fala aqui. A bênção que Deus está falando aqui em Gênesis 28 é uma ordem. Olha, Deus ordenou, todos os verbos aqui estão no imperativo. É uma ordem que Deus fala, olha, vai lá, ser fecundo, multiplique, enche a terra e sujeitar e dominar sobre ela. A bênção de Deus é uma consequência do relacionamento que nós temos com Deus. Quando nós conhecemos a Deus, Deus está me mandando para fazer isso, então eu vou fazer o que Deus está me mandando. E no que eu faço o que Deus está me mandando, eu sou abençoado. A bênção de Deus está na obediência. Da obediência daquele que tem um relacionamento com Deus. Porque a maior bênção não é aquilo que Deus me dá, é aquilo que o Senhor é para mim. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Senhor e Salvador. Olha a diferença. Então, no meu relacionamento que eu tenho com Deus, de conhecer a Deus, de conhecer a Sua palavra e obedecer, Deus vai me abençoar em todas as coisas. Por isso que vai falar em Salmos 1, que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho do justo. Antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, medita nela de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que será uma árvore frondosa, e tudo que fizer, prosperará. A bênção de Deus está sobre a nossa vida. Por quê? Não é aquilo que Ele me dá, é aquilo que Ele é para mim, que Ele é o meu Senhor e meu Salvador. E para concluir isso, nós vemos que aqueles que creem em Cristo Jesus, que conhecem Cristo Jesus, já têm essa bênção. E é o que nós vamos ler agora em Efésios capítulo 1. Olha só o que fala. Em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção de Deus é que eu estou em Cristo, e pelo fato de eu estar em Cristo, eu já sou abençoado com a bênção de Deus. Que bênção espiritual é essa? De ter recebido o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus em mim. Agora eu aguardo a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, eu habitarei com Ele eternamente, ao contrário do ímpio, que tem a bênção da sustentação de Deus, que vive essa vida e come e regala e é arrogante, não reconhece a Cristo. Deus o tolera e o sustenta, porque Ele é fiel, Ele é misericordioso com as suas criaturas, mas Ele ama os seus filhos. Então Ele sustenta. Depois dessa vida, passa a vida, a pessoa morre e vai para onde? Vai para o inferno. Que tristeza. Viveu uma vida inteira e não conheceu o Criador, o Senhor Jesus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, olha só, somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Somos abençoados em Cristo. Olha o que ele continua dizendo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Ou seja, nós somos chamados para viver em comunhão com Deus. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Não somos mais agora criaturas, somos filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a bondade da vontade de Deus. Foi Deus que nos chamou. Versículo 6. Para qual propósito? Para louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado é Cristo, ou seja, nós somos chamados para louvar a Deus, viver uma vida que glorifica a Deus. A pessoa que quer viver a vida para si, quer viver, eu quero aproveitar essa vida para mim, porque é uma única, essa pessoa vai louvar o Senhor? Não, ela vai viver para ela. Versículo 7, do qual temos a redenção, ou seja, temos a salvação em Cristo Jesus, pelo seu sangue,
a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, a nossa maior bênção é conhecer a Cristo, ser perdoado, ser redimido, ter o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior bênção. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Ou seja, o que leva o homem a ter medo? A falta de conhecimento de Deus. Mas Deus derramou sobre nós a sua sabedoria e prudência, desvendando o seu mistério que foi proposto em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer convergir nele, em Cristo, a dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ou seja, Cristo é o centro de tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega, tudo está centrado em Cristo. Para ele toda a honra, toda a glória. E esse é o mistério de Deus revelado. E que nós foi revelado para nós como? Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Eu e você fomos chamados para louvor da sua glória. E nós, o que de antemão esperamos em Cristo, ou seja, nós temos a esperança nessa vida e na vinda de Cristo, em que também nós, depois de termos ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tem nele sido criado, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Olha que coisa linda. O que nos faz entender, ter os nossos olhos abertos para o mistério de Deus? O Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, nos revela a Cristo e nos faz agora entender que a minha vida é para Deus, é para a sua glória, para amar a Ele, obedecer a Ele. E isso não é uma coisa que um dia eu tenho o Espírito Santo, outro dia eu não tenho. Você foi selado. Você recebe o Espírito Santo de Deus, é a marca de Deus da salvação. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, quem crer em Cristo, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele não nos abandona, não nos deixa sozinho. É Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos ajuda a orar, Ele intercede por nós. Bendito Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a bênção de Deus. E como consequência dessa bênção, Deus nos abençoa ainda mais, com tantas coisas, com família, com filhos, com sogra abençoada, com os irmãos da igreja. É o Senhor que nos abençoa e a Ele toda a honra e toda a glória. E a bênção que nós temos visto, a complexidade de uma criança, né? Você vai vendo a concepção da criança no ventre da mulher, o crescimento dessa criança, depois o nascimento dessa criança. Tudo isso reflete o que nós temos visto na série de Gênesis, sobre como que Deus transforma em nós para que nós venhamos a crer em Cristo e a ser luz, filhos da luz, pela ação de Deus em nós, pela ação do Espírito Santo de Deus. Esse é o mistério revelado em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus em nós. E quando nós vemos isso na prática, né, o nascimento de uma criança, nós vemos que Deus também trabalha assim conosco. E bendito seja Deus. E o nome do Hassid, só para terminar, que é o nome de hebraico Hesed, que significa o amor de Deus. Então, quando 1 João fala assim, Deus é amor, esse amor é o Hesed, em hebraico, né, que eu transliterei para o português para ficar, né, não ia colocar o nome de filho de Hesed, né, se uma pessoa que é reset, de resetar o computador. Então eu coloquei Hassid, né, todas as vezes que nós falamos, eles lembramos do amor de Deus, porque quando nós conhecemos o amor de Deus lança fora o medo. As suas promessas, daquilo que Ele já tem feito em Cristo, naquilo que Ele continuará fazendo por nós. Amém? Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Trino Deus.
Quem és como tu, que mistérios firmou, que desde a eternidade seus propósitos traçou. Nenhuma palavra das tuas cairá, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, ó Deus. O Verbo se fez carne, entre homens viveu, morreu lá na cruz pra justiça de Deus. Mistério revelado e cumprido nos céus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Filho de Deus. Derramado em glória, os selos abriu. O povo santo na testa marcou. Igreja firmado no poder de Deus, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo, Espírito de Deus. Quando olho pro alto, vejo seu poder. Quando olho pro alto, tu no trono estás, assentado em glória, tu és digno de louvor, pois só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo.